Olá, eu sou Alexandre Gonzalez. Vamos ver nesse vídeo o cálculo de amortização de dívidas no Excel. Qual é o nosso objetivo nesse vídeo? Calcular a amortização de dívidas por diferentes técnicas. Basicamente a gente vai ver duas técnicas. Questões teóricas e conceituais, como a gente tem feito nos demais vídeos, elas são apresentadas em sala de aula. Então aqui a gente vai focar no como fazer. Amortização de dívidas. A gente vai ver basicamente duas formas. A primeira delas, parcelas fixas. Quando a gente tem parcelas fixas para ir pagando a dívida ao longo do tempo. Também é conhecido como tabela price. A cada período, a gente vai pagar o mesmo valor de parcela. A gente não está falando aqui, eventualmente, de alguma correção monetária ao longo do tempo. Nesse caso, a gente vai ter o valor da parcela, ele é constante, só que quando a gente está devendo mais, a gente tem mais juros. Então, se a gente tem um pagamento fixo ao longo do tempo, e no começo a gente tem mais juros, porque o saldo devedor é maior, é normal que no começo a gente amortize menos do principal e mais juros. Então, a amortização do principal, ela vai aumentando com o passar do tempo, porque os juros vai diminuindo e o valor do pagamento da parcela é fixo. A outra forma da gente pagar a dívida, que também é bem utilizada, é a forma de parcelas decrescentes, também conhecido como sistema de amortização constante. Poxa, mas se a parcela vai diminuindo, por que a amortização é constante? Porque a amortização, a gente está falando de amortização do principal. Então, se o principal sempre é amortizado no mesmo montante, e com o passar do tempo a gente está devendo menos, então tem menos juros, é normal que a parcela vá ficando menor. Nesse caso, a cada período é pago o valor dos juros mais uma parcela fixa da amortização do principal. Vamos ver aqui como que fica no nosso exemplo, considerando essas duas técnicas de amortização de dívidas. Primeiro, o valor obtido R$100.000, vou amortizar em 5 períodos, 5 parcelas, taxa por período 10%. Vou fazer isso primeiro pela tabela price e depois eu vou fazer pela forma em que eu tenho parcelas decrescentes e, consequentemente, amortização constante do principal. Primeiro, pela tabela price, onde a gente tem parcelas fixas, eu determinei que o valor de cada parcela é 26.379,75. A gente vai ver aqui, tem algumas formas de chegar nesse valor. Nesse caso, o valor dos juros é de 10.000 no primeiro mês, 8.300 no segundo, 6.560 no terceiro. Vamos acompanhar aqui, a gente tem um saldo inicial de 100.000. No primeiro período, juros 10% sobre 100.000, 10.000. Pago 26.379, sobrou de saldo 83. Então, 100.000 mais 10, porque os juros aumentam a dívida, menos 26.379, 83.620 de saldo final. Próximo mês, eu tenho 10% do valor que eu tenho como inicial do período. Então, tenho juros. A gente pode perceber que os juros vai diminuindo. Menos o pagamento, meu saldo final. Saldo final inicial do próximo período, 10% juros de 6.560, menos a parcela fixa, saldo final. Próximo mês, mesma coisa, juros de 10%, próximo mês, também juros de 10%. A cada mês, eu tenho aqui uma parcela de 26.379. Então eu tenho um valor de 100.000, que eu obtive no início, e eu paguei as parcelas, totalizando 131.898. Nesse primeiro mês, como eu paguei 26, dentro desses 26 eu tinha 10 de juros, a amortização do principal é 16. No segundo mês eu também paguei 26, só que eu tive 8 de juros, então a amortização do principal é 18. Então a parte que eu vou amortizando do principal vai aumentando, na medida que o valor de juros vai diminuindo. Como então, se eu não tivesse esse valor de 26.379, como que eu faria para identificar? Vocês podem ver aqui que eu tenho uma formulinha, né? Então vamos recorrer à fórmula do Excel. Vou lá para a minha lista de fórmulas.
mais funções. O que eu estou precisando? PGTO, que é o valor do pagamento constante. PGTO. Legal. Para eu determinar qual o valor da prestação constante, ele me pergunta qual a taxa. Eu aponto para a célula da taxa. Número de períodos. Vou pagar isso em 5 períodos. E qual o valor presente, o inicial? 100 mil. Descobri que o valor é 26.379, por isso que esse valor está aqui. Então, a gente descobre o valor da parcela, coloca e tem que dar zero no final, não estou devendo mais nada. Eu poderia também não saber qual é o valor. Ah, será que é 25 mil? Ah, mas aí não zera minha tabelinha. Posso fazer por atingir meta, né, pessoal? Vocês lembram? Atingir meta. Eu vou em dados, teste de hipóteses atingir meta. O que eu estou querendo? Olha, essa célula aqui final tem que ser zero. Tem que zerar esse valor. Tá bom, vai zerar. Mas o que eu tenho que encontrar? O valor da parcela. Dou OK, ele calcula e ele encontra os mesmos 26.379. Então, duas formas diferentes aí da gente achar o valor da prestação. Só funcionou porque vocês estão vendo que aqui eu tenho uma fórmula. Quando eu altero o primeiro número, ele já altera o segundo, já altera o terceiro, já altera o quarto e o quinto. Ele está com uma fórmula amarrando. Se não tivesse isso aqui, não daria para fazer o atingir meta. Vamos agora para a opção de amortização constante. Quando eu estou falando de amortização, eu estou falando de principal. Se eu tenho 100 mil e a amortização é constante, tenho 5 pagamentos, então minha primeira amortização vai ser 20, a segunda, a terceira, a amortização é constante, ela é igual. Então 100 mil dividido por 5, 20 mil por mês. A amortização é o valor que eu vou pagar? Não. Eu vou pagar a amortização do principal mais juros. Nesse primeiro caso, qual o valor de juros? 10 mil. É o mesmo valor que eu tenho aqui em cima, né? Mas depois a coincidência para por aí. Tenho 100 mil mais 10 mil de juros, 10% do saldo que estava em aberto, menos um pagamento de 30. Por que pagamento de 30? 20 de principal e 10 de juros. Legal. Terminei o período devendo 80. Então, o valor de juros do próximo período é 8 mil. 10% de 80. Então, meu pagamento agora é 28. 8 de juros mais 20 de principal. Meu juros vai diminuindo. Assim como o valor da minha parcela. Então, por isso que eu tenho um sistema de amortização constante e o valor das parcelas vai diminuindo. Porque se a amortização do principal é constante, com o passar do tempo o valor dos juros vai diminuindo porque eu vou devendo menos, o pagamento tem que ser menor período a período. Certo? Então aqui a gente não vai fazer formulinha do Excel, a gente vai pegar o valor da amortização mais o valor dos juros. Juros compostos da mesma forma que eu tenho aqui em cima. Tá? O que muda é o valor dos pagamentos. Então se a gente for comparar as duas formas, o que eu tenho? No primeiro modelo, a gente pagou 131 mil. A primeira parcela e a última são iguais. No segundo modelo, amortização constante, a gente pagou 130 mil, a primeira parcela foi 30, a última foi 22. Então, eu tenho uma diferença desse valor nominal dos pagamentos por causa da distribuição do valor pago no tempo. Então, essas são as duas principais formas que a gente tem para calcular a amortização de dívida. Espero ter ajudado aí na compreensão dos cálculos dessas amortizações e nos vemos em um próximo vídeo. Um abraço.